Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós agora vamos para a revisão, né? Nós já terminamos o semestre, passou rápido, né? Mas consegui concluir com vocês todo o conteúdo do nosso plano de ensino, né? Terminamos em resposta do réu. No próximo semestre a gente vai começar em audiência, recursos e execução. Também é bastante coisa, né? Tem bastante matéria, mas se Deus quiser, boa parte deles presencialmente, né? Dessas matérias. Bom, a revisão não tem como falar tudo novamente, né? Então, a primeira coisa que eu vou aconselhar a vocês é que vocês assistam, quem não assistiu ainda, as nossas aulas. Né? Todas foram postadas na nossa sala virtual, né? Com apostilas para vocês. Tentei ser o mais didático possível. A última aula foram 3 vídeos, um para cada resposta, né? E com apostila também. Na reclamação e na contestação expliquei a estrutura para vocês. Então, assim, antes, né, assistam, vale a pena. Vocês vão ver que o que eu fiz com vocês, eu nunca consegui fazer nas aulas presenciais, né, porque a gente sempre teve uma aula por semana e na aula presencial a gente sabe que tem bastante interrupção, né? Tem dúvidas e tal, e eu nunca consegui fazer as aulas, né, completas desse jeito, igual eu faço com o pessoal da OAB, né, do meu curso preparatório. Então, lógico que lá ainda a gente foca mais ainda no exame, mas eu consegui com vocês concluir o semestre bem, né? Então assistam às aulas, né? Vale a pena, vocês não vão se arrepender, vocês vão usar bastante essas aulas no exame da ordem, né? Vocês já vão poder fazer ano que vem. E mesmo que vocês não forem optar por trabalho na segunda fase, tem a primeira fase. E direito, trabalho e processo de trabalho são 11 questões, né? Pelo menos hoje são 11 questões. Então, veja, eu vou dar uma passeada pelo que nós falamos, né, para relembrar, para quem assistiu, para relembrar os pontos principais, porque foi bastante coisa, foi bastante matéria. Quem está assistindo às aulas viu que o conteúdo foi denso. Vocês, graças a Deus, em relação à minha matéria, não tiveram nenhum prejuízo. Né? A nossa prova vai ser o mesmo esquema, 5 questões objetivas, 10 alternativas de VOF, né? Aproveitem para tirarem nota, passarem, mas o mais importante é que vocês tenham conteúdo e aprendam, né? Então, acho que vale a pena vocês terem assistido, assistirem essas aulas, quem não assistiu, e acompanhar com as apostilas, tá bom? Até mesmo porque a prova ficaria mais fácil, né? Então, veja, na turma da noite, se não me engano, nós estávamos atrasados, né, quando começou o segundo bimestre. Então, o pessoal da noite começou o segundo bimestre com ritos especiais. Né? Então, a turma da noite que está assistindo essa revisão, né, ficar atento com os ritos especiais, que eu não montei a prova ainda, mas posso colocar alguma coisinha sobre dissídio coletivo, né, que é de competência dos tribunais, né, o procedimento do dissídio coletivo, né, começa nos tribunais uma tentativa de acordo, uma única tentativa de acordo, né, se não der acordo, aí vai para o relator fazer o julgamento, né, depois vai para o revisor, depois a sessão efetiva de julgamento pela turma, né. Então aí nós temos um procedimento um pouquinho diferente, é sempre nos tribunais. Quando o dissídio fica dentro da área do próprio TRT, o dissídio coletivo começa no TRT. Quando ele extrapola a área de um TRT, ele vai para o TST, com exceção de São Paulo, né? Que se ficar dentro do próprio estado de São Paulo, começa no TRT da segunda região, porque São Paulo tem 2 tribunais regionais, né? Eu comentei isso com vocês também. O dissídio coletivo sempre tem que haver frustração, várias tentativas frustradas de negociação, né? Então, nós temos 3 tipos de dissídio coletivo bem comuns, que é o dissídio de natureza econômica, o de greve e o de natureza jurídica, mas só no dissídio de natureza econômica é necessário que as duas partes entrem em um comum acordo para ingressar com a ação judicial. Veja, eles não vão ingressar com a ação em conjunto, não. O sindicato vai ingressar com a ação e o outro sindicato, normalmente patronal, vai responder essa ação, vai contestar.
Mas para o sindicato profissional ingressar com dissídio coletivo, ele precisa da anuência, ele precisa do aceite do outro sindicato em discutir judicialmente. Você concorda, gente, que a gente vá para a justiça discutir, o judiciário dê uma decisão final? Concordo. Então aí eles vão discutir judicialmente, tá? Então é importante no dissídio de natureza econômica esse comum acordo, esse mútuo consentimento, que está no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, tá? E o dissídio coletivo está no 856 da CLT e seguintes ali, tá? Então dá uma olhada nessa aula, tá bom? O inquérito judicial para apuração de falta grave é um outro rito especial, né? Uma ação proposta pela empresa contra um empregado, em face, né, de um empregado que tem estabilidade, de preferência as estabilidades que eu citei para vocês, mas a estabilidade que é mais comum, que é pacífica, é o dirigente sindical. Então, o dirigente sindical, para ser demitido por justa causa, a empresa precisa ingressar com ação de inquérito judicial para apuração de falta grave no seu trabalho. A empresa tem 30 dias da suspensão do empregado, é um prazo decadencial, né? E ela ingressa na vara do trabalho para conseguir provar a justa causa, e ela tem que provar para o juiz a justa causa, para o juiz julgar procedente a ação e determinar a extinção do contrato por justa causa, né? E para isso, as partes podem se utilizar de até 6 testemunhas, né? Isso é um detalhe que faz com que o rito seja especial, que é diferente do rito ordinário e sumaríssimo. O ordinário até 3 testemunhas para cada parte, sumaríssimo até 2, e no inquérito judicial para ação de falta grave até 6. Né? E ainda tem a ação de cumprimento. Né? A ação de cumprimento ela serve para que o empregado ou o sindicato profissional exija das empresas o cumprimento do dissídio coletivo, da sentença normativa do dissídio coletivo, ou de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo que não está sendo cumprido pelo empregador. Às vezes tem um reajuste salarial que foi que o judiciário determinou no dissídio coletivo, na sentença normativa, um reajuste que o sindicato profissional conseguiu, um bom reajuste, e a empresa às vezes não está cumprindo. Então o sindicato profissional pode ingressar com ação de cumprimento para que a empresa cumpra, pague essa diferença de salário para os seus empregados. Ou o empregado pode entrar sozinho também, aí é na vara do trabalho. Então, o dissídio, a ação de cumprimento e o inquérito judicial por ação de falta grave, a competência é da vara do trabalho. E já o dissídio coletivo é dos tribunais, do TRT ou do TST, depende da abrangência da discussão. Tá? Então fica aí a dica para o pessoal da noite, que pode cair. O pessoal da manhã isso não vai ser cobrado, porque eu já cobrei isso na prova anterior. Tá? E a gente combinou que a gente vai cobrar só temas novos, não é isso? Não vai ser cumulativo. Bem que eu queria, né? Mas não vou já forçar a barra com vocês. Se fosse presencial, seria cumulativo, tá? Mas é muita matéria, então acho que seria exagerado acumular as matérias, tá bom? Dos 2 bimestres. E aí nós terminamos os itens especiais. O pessoal da manhã foi no bimestre anterior, o pessoal da noite foi a primeira aula desse bimestre. E aí nós entramos em atos, termos e prazos processuais, né? E aí eu só vou dar uma passeada aqui. O que nós comentamos em atos e termos, né? Nós falamos da classificação dos atos, atos postulatórios, né, que são os atos iniciais de pedir, né, de requerer petição inicial, os atos de desenvolvimento, que são atos que ocorrem durante o processo, né, atos de instrução, que são os atos probatórios, atos extremamente importantes para que convença o juiz da sua verdade, que é uma das partes convença o juiz, né? E os atos de provimento, os atos decisórios, né? Sentenças, decisões interlocutórias, né? E os despachos, né? Os despachos que muitas vezes não precisam ser, às vezes não é dado pelo juiz, né? Então, nós temos aí quatro tipos, né, de classificação de atos, né? Postulatórios, de desenvolvimento, de instrução e atos de provimento, né? Só lembrando que existe aqueles meramente ordinatórios, que são atos que o próprio servidor pratica, sem necessidade do juiz. Os despachos, os juízes precisam assinar muitas vezes, né? Acho que todos eles. As decisões interlocutórias, sim, as sentenças também. Mas os atos meramente ordinatórios são aqueles de secretaria, né? Que aí é o servidor mesmo que assina. Tá? Comunicação dos atos, citação, intimação, notificação, saber a diferença, citação é o primeiro ato, né, que o réu toma ciência do processo, né, então a primeira, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira intimação é chamada de citação, quando o réu faz parte do processo, faz parte da relação jurídica processual, e os demais atos são chamados de intimação, tá?
A CLT usa o termo notificação para ambos. Então, para a CLT, notificação pode ser tanto a citação quanto a intimação. E aí tem exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Saber essas diferenças. Tá? Destaquei para vocês que na CLT nós temos um capítulo que fala de atos, termos e prazos, lembrar dos horários dos atos, né? O PJE, para o advogado do processo eletrônico, ele pode praticar os atos ali a qualquer momento, se tem prazo, até as 24 horas do último dia do prazo, né? Mas se o processo é físico, nós temos um horário, que é das 6 às 20 em dias úteis, né? E os atos, em regra, são públicos, né? A não ser quando o interesse público exigir ou quando a privacidade, a intimidade da parte também, aí pode ser decretado o segredo de justiça, né? Mas, em regra, os atos são públicos e podem, no processo físico, ser praticados das 6 às 20 em dias úteis, tá? Para um ato ser praticado num domingo ou no feriado, num dia que não seria útil, até mesmo hoje no sábado, que o sábado não é dia útil, precisaria da autorização do juiz. Então, para a prática de um ato fora de dia útil, né, por um dia que não é útil, um sábado, domingo ou um feriado, pelo CPC, o sábado hoje também, para o judiciário, é um dia que não é útil, precisaria da autorização judicial, tá bom? Está no artigo 770, tá? Não lembrar desses detalhes aí, tá bom? Não confundir com os horários das audiências, porque as audiências só podem ser marcadas entre as 8 e as 18, né, nos dias úteis também, e podem durar no máximo 5 horas. Né? Já os atos processuais podem ser praticados das 6 às 20 nos dias úteis. E, preferencialmente, são públicos, como as audiências são públicas, né? Salvo quando precisar decretar o segredo de justiça, por interesse público ou privacidade e intimidade da parte. Tá? Aí nós falamos, né, das comunicações, dos atos, falei para vocês da citação. Se tiver alguma irregularidade na citação, anula o processo inteiro, processo, né? A partir do momento que for constatada a nulidade na citação, anula, retoma desde o início, então o réu passa a ser citado validamente, começa de novo, vamos dizer assim, né? Mas se o réu toma ciência e ele consegue se defender a tempo e essa irregularidade não gera prejuízo, então ele pode suprir essa falta de citação, essa irregularidade, apresentando a sua resposta e o processo seguindo. Aí eu coloco para vocês isso, né? Essa possibilidade de ser suprida alguma irregularidade que está no CPC, né? Essa previsão da possibilidade do réu conseguir suprir essa falta, essa irregularidade, quando ele vai lá, se apresenta, não, eu fiquei sabendo pelo meu vizinho que eu tenho uma ação, está aqui, eu estou fazendo a defesa, e aí ele não teve prejuízo, não tem problema nenhum, tá? Só lembrando que para nós, no processo de trabalho, a citação só pode ser feita por correio. Na falta do correio, se faz no rito ordinário a citação por edital. No sumaríssimo não cabe citação por edital. Tá? No sumaríssimo, se o correio não der certo, o processo é arquivado. Né? É claro que se o réu estiver tentando se esquivar, o autor pode pedir a citação por oficial de justiça, mas não tem previsão na CLT. A CLT prevê que a citação inicial, que dá início a todo o processo, é por correio, e na falta, né, se não der certo no rito ordinário, é possível a citação por edital. O sumaríssimo, se não der certo, arquiva. Se não der certo, o correio voltou, o endereço está errado, arquiva. Né? Na execução, sim, que a citação é feita por oficial de justiça, na execução. Tá? Mas no primeiro ato ali é por correio, tá bom? E aí eu coloquei para vocês, né, as intimações podem ser feitas por correio, por edital fixado na vara ou por diário oficial, né? É, na execução trabalhista, a citação é pessoal, né? No PJE, as intimações são eletrônicas, mas também existe o diário eletrônico, que o juiz pode lançar a mão, né? Coloquei para vocês a súmula 16, né? Que quando a secretaria da vara envia por correio uma notificação, ela presume que essa notificação chegue em 48 horas, né? Na prática, eles contam 2 dias úteis, mas a súmula 16 fala que presume que chegue em 48 horas. Se chegar em mais de 48 horas e o réu, ou a parte, né, teve prejuízo, ela tem que provar que a correspondência chegou depois das 48 horas previstas e pedir a restituição do prazo. Né? Se ela não provar, a secretaria presumiu que é 48 horas e pronto. Tá? Termo processual. O que é termo processual? É a transcrição do ato. Tem os artigos na CLT que cuidam, mas são artigos que tratam de coisas muito antigas, né? Datilografar, eles usam termos muito antigos. O que é importante saber
Termo é a redução escrita do ato. Reduzir a termo é pegar, né, aquele ato que foi praticado verbalmente e colocar no papel e transcrever. Isso é termo processual, né? Aí eu coloquei para vocês, os atos podem ser escritos ou verbais, quando os atos são transcritos, são chamados de termos processuais, tá bom? Então, bem tranquilo o termo processual. E aí nós temos os prazos processuais, né? Os prazos processuais, saber que são contados em dias úteis e saber contar, né? Eu ensinei para vocês, dei exemplos nas aulas, né? Saber contar, saber que termo inicial de prazo, data de início é o dia do susto, eu não conto, né? Eu conto a partir do dia útil seguinte à minha intimação. Então a gente tem que ter cuidado na hora da prova. Se na hora da prova perguntar assim, qual é o termo inicial? O termo inicial é o dia que a pessoa foi intimada, né? Se foi no sábado, presume-se que ela foi intimada no dia útil seguinte, começa a contar no dia útil subsequente, que é a súmula 262, né? Então, o termo inicial é o dia que ela teve o susto. Quando inicia a contagem, qual é o início da contagem? Aí eu excluo o termo inicial, que é o dia do susto, e começo a contar no dia útil seguinte, tá? Se for por correio, você tem que lembrar de que se a secretaria enviou por correio num determinado dia, né, você tem que contar 48 horas, aí vai ter o termo inicial e depois a contagem. Então, se a secretaria manda notificação na segunda, presume-se que a pessoa recebeu na quarta, né? Se ela recebeu realmente na quarta, tá? Aí o termo inicial é na quarta e a contagem se dá na quinta, é no terceiro. Acho que eu falei errado aí, né? O professor da revisão confunde o povo em vez de esclarecer, né? Então, veja, se eu mandei na segunda, presumo que você vai receber na quarta, que é 48 horas depois, terça, quarta. Recebeu na quarta, se a quarta é o dia que você recebeu, é o termo inicial, dia do susto. E aí vai começar a contar na quinta, que é o dia útil. Aí conta quinta, sexta, pula sábado, domingo, segunda, terça, aí vai contar quantos dias, né? Se você não tiver prazo previsto na lei, o prazo legal é de 5 dias úteis. Se for recurso, se eu falar na prova recurso, tem que saber que os nossos recursos são 8 dias, tirando embargo de declaração, que é 5 dias, e recurso extraordinário, que é 15 dias. Então, embargo de declaração tem que saber que é 5 dias úteis, recurso extraordinário 15 dias úteis e os demais recursos 8 dias úteis. Então, se eu falar qual é o recurso lá, você tem que saber contar, tá? Saber qual é o prazo, porque eu estou falando, falei nas aulas, e saber fazer a contagem e me dar as datas corretas, tá bom? Então, ter esse cuidado aí. Aí eu expliquei para vocês a diferença de prescrição, né, decadência, expliquei para vocês o que é perempção, saber as hipóteses de perempção, que nós temos duas, né? Quando o reclamante propõe ação verbal, ele tem que voltar em 5 dias, se ele não voltar, tem que esperar 6 meses para propor novamente a ação. Se ele propõe uma ação e falta na primeira audiência, depois propõe uma segunda ação e falta na primeira audiência de novo, 2 vezes seguidas, né? Então ele propôs 2 ações, nas 2 ações ele faltou na primeira audiência. Para a terceira ele tem que esperar 6 meses, né? Agora, se os arquivamentos da primeira e da segunda ação foram por motivos diferentes, né, ele desistiu, uma ele não foi na primeira audiência, outra ele desistiu 2 vezes, aí ele não precisa esperar 6 meses, ele só precisa esperar 6 meses para a terceira, se nas 2 ações que ele propôs, ele faltou na primeira audiência e arquivou por esse motivo. Tá? Então, cuidado com a regra de preempção. Preempção é importante a gente saber. Preclusão é algo que ocorre dentro do processo. Quando eu expliquei para vocês as preclusões que a gente tem, né, eu coloquei as 3 básicas aqui, né, porque não é um tema da minha matéria, mas saber que existe a preclusão temporal, a preclusão lógica e a preclusão consumativa. Se você for estudar preclusão a fundo, você vai achar uns 6, 7 tipos de preclusão. Tá? Mas o que a gente precisa saber bastante é a preclusão temporal, né, o prazo perdeu, precluiu. Lógica, você tinha que ter praticado algo naquele momento e não praticou, porque era lógico processualmente que você tinha que ter feito aquilo, se manifestar imediatamente quando o juiz indefere a tua repergunta, né? E você não se manifesta. E a preclusão consumativa, você consumou um ato erradamente, você não pode arrumar esse ato agora. Mas recurso, por exemplo, você fez um recurso no prazo de 5 dias, você tinha 8 para fazer, fez no quinto e fez errado. Aí você faz outro para arrumar. Não pode, preclusão consumativa. Você consumou o ato, se fez errado, paciência. Tá? E aí, classificação dos prazos quanto à origem, né, legal, da lei judicial, da decisão do juiz, né, o próprio juiz fixa, convencional, quando as partes convencionam com o aval do juiz. Né?
Aí coloquei alguns cuidados aqui. O advogado, quando vai ser pai, seria o único advogado do processo, ele tem 8 dias de suspensão dos prazos dele. A advogada, que é mãe e é a única advogada na causa, tem 30 dias, né? Quanto à natureza, dilatórios são os prazos que podem ser elastecidos, né, prorrogados. Peremptórios são os prazos que são fatais, não podem ser prorrogados. Até expliquei para vocês que na prática tem alguns prazos que são peremptórios e os juízes acabam prorrogando. Mas o prazo de recurso, por exemplo, é peremptório. O prazo de recurso não tem prorrogação. Tá? Se a gente pode citar um exemplo de prazo peremptório, é prazo recursal. Recurso, perdeu, dançou. Não tem dilação. A não ser o que nós tivemos agora na pandemia. Né? Aí nós temos a possibilidade do juiz dilatar os prazos do próprio tribunal, né? Foi o que aconteceu. Os prazos foram suspensos aí, enfim, foi uma situação fora. Mas a CLT prevê isso, coloquei para vocês lá, que existe no parágrafo no 775, no parágrafo 1º e 2º da CLT, essa possibilidade aí de, em situações deste porte, ou quando o juiz entender necessário, dilatar, inclusive, os prazos peremptórios. Mas a regra é que prazos dilatórios podem ser prorrogados, prazos peremptórios não podem ser prorrogados. Né? A regra é que os prazos legais, né, e os judiciais não podem ser prorrogados. E os prazos convencionais poderiam ser prorrogados. Né? Quanto aos destinatários, os prazos próprios são destinatários às partes, os advogados. Né? E os prazos impróprios, os destinatários, são o juiz ou são os servidores. Os prazos próprios estão sujeitos à preclusão. Os prazos impróprios, não. Mesmo se o juiz pratica fora do prazo, não ocorre preclusão. Já o advogado e as partes, sim, ocorre preclusão. Né? Lembrar do decreto aqui que coloquei para vocês, né? A Fazenda Pública ela tem o prazo em quadro para contestar. Lembra que o prazo mínimo entre a notificação do réu e a audiência é 5 dias, o mínimo, né? 5 dias úteis. Para a Fazenda Pública, o mínimo entre a notificação, quando o réu, né, recebe a notificação, e a audiência é no mínimo 20 dias. Tá? É quadro para contestar. Só a trabalhista que é assim. E os recursos, aí os demais atos para a Fazenda Pública, o prazo é em dobro, segue o CPC. Mas para contestar, é quadro. Tá? Lembrando que se as partes tiverem mais de um advogado, quer dizer, se tiverem mais, existir mais de uma parte, existe um desconsórcio no processo, tanto ativo quanto passivo. Né? E, então, existem várias partes, né? E cada uma tem seu advogado, os prazos são comuns. Não tem prazo em dobro. O artigo do CPC, que é o 229, não é aplicável ao processo de trabalho. Então, aqui eu coloco para vocês, se as partes tiverem procuradores diversos no processo de trabalho, né, cada parte tiver o seu procurador, não se conta o prazo em dobro. O prazo é comum para todo mundo. Não se aplica o artigo 229 do CPC, é o J310. Tá? E aí a contagem dos prazos, que eu acabei de falar para vocês, né? Contagem de início, como que conta, lembrar das súmulas, né? A súmula 16 que eu já falei, a 262 também que eu já falei, a súmula 1, né? A súmula 1 é basicamente o quê? Que nenhum prazo vai começar no sábado e no domingo, né? E se o prazo terminar no sábado e domingo, também não termina, ele vai para o dia útil seguinte, porque só se conta dias úteis. Então não tem preocupação de prazo começar em sábado, domingo ou terminar em sábado, domingo, porque o sábado ele começa, o prazo começa em dia útil e termina em dia útil, tá? Se eu tiver feriado municipal, lembra, tem que provar. Se for feriado estadual, para o tribunal do estado, aí não tem necessidade. E feriado nacional também todo mundo tem que saber. Mas feriado municipal tem que haver comprovação, senão você perde o prazo, tá? Se você fizer no dia seguinte a feriado municipal e não provar, com a lei municipal que era feriado, o tribunal vai entender que você fez fora do prazo, tá intempestivo, tá bom? Aí eu fiz os exemplos para vocês, né? E falamos da suspensão e interrupção dos prazos, né? Só lembrar, quando que suspende, o prazo começa, ocorre uma situação de suspensão, então ele suspende. Quando termina a situação de suspensão, ele continua de onde parou. Lembra? Quanto que sobrou. E interrupção, ocorre a situação interruptiva, né, o prazo para de contar. Quando cessa a situação interruptiva, ele começa a contar novamente. Volta do início. Então, interrupção, volta do início. Desde o início. Suspensão conta o que sobrou. Tá? Aí eu dei alguns exemplos para vocês aqui, mas o importante é saber essa regrinha, né, e saber dos nossos exemplos aqui. Tá? Então, isso foi atos, termos e prazos. A reclamação trabalhista, lembrar dos requisitos do artigo 840, parágrafo 1º, né? Como que eu monto a inicial, eu tenho que endereçar, eu tenho que qualificar as partes, eu tenho que
narrar os fatos que resultam do dissídio, que é a causa do pedido, eu tenho que fazer os pedidos, o pedido tem que ser certo, determinado, líquido, tem que ter liquidez, né? E colocar o local, data e assinatura do reclamante. Lembrar que o valor da causa não é obrigatório, mas você já vai liquidar, não custa nada você somar e colocar o valor, né? Lembrar que a citação também não é obrigatória, porque para nós a citação tem que ser feita, então eu não preciso pedir na inicial, mas a secretaria é obrigada a fazer a citação, então a citação é obrigatória, né? A secretaria tem que fazer, mas a parte, então, não precisa pedir na inicial a citação, porque a secretaria vai ter que fazer, a norma de ordem pública, tá? E também eu não preciso pedir produção de provas, né? Porque eu produzo as provas em audiência, tá? Chega na audiência, eu levo as testemunhas, se eu tiver mais alguma prova, eu vou pedir para o juiz em audiência, tá? Mas a praxe o pessoal pede, mas eu não precisaria colocar na inicial trabalhista, tá bom? Lembra que eu expliquei que para a OAB eu vou ter que pedir citação, né? Mas a prova não é para a OAB, a prova não é a peça. Na peça para a OAB eu vou colocar citação, produção de provas, valor da causa. Mas a prova é questão objetiva, então eu tenho que saber que citação não é obrigatório, valor da causa não é obrigatório, que produção de provas também não é obrigatório, tá bom? Para trabalhista, tá? E aí lembrar que se tiver algum vício, uma inépcia, né, o juiz pode deferir de plano inicial, né? Se não for um vício grave, ele pode mandar emendar, que é o que o TST orienta, né? E lembrar que na reclamação, quando o empregado propõe a reclamação, o ônus, né, do fato constitutivo do direito é dele, né? Então, o ônus é do empregado. O empregado que tem que fazer prova do fato constitutivo do seu direito, né? Então, lembrar desses requisitos, né? Lembrar dos detalhes que eu passei da reclamação trabalhista, foi uma aula também bem bacana, né? Expliquei a estrutura para vocês, né? Então, lembrar desses requisitos, lembrar da questão do indeferimento de plano inicial, lembrar desse detalhe do ônus da prova, tá bom? E a resposta do réu, nós temos três tipos de resposta, né? Nós temos a exceção, nós temos a contestação e a reconvenção. A exceção está no artigo 800 da CLT, né? Ela é tratada no artigo, exceção no artigo 799 e 802, né? Nós temos pela CLT dois tipos de exceção, de suspeição de incompetência territorial, né? A de impedimento a gente pega do CPC emprestado as hipóteses de impedimento, mas a CLT só prevê sessão de suspeição e incompetência territorial, tá? Mas na prática eu poderia fazer uma exceção de impedimento usando as hipóteses de impedimento do CPC, tá? E o prazo para exceção de incompetência territorial é de 5 dias da notificação, então tem que tomar cuidado com isso, né? Para a Fazenda Pública é o dobro, 10 dias. Mas quando o réu é citado, ele tem 5 dias de notificação para apresentar a exceção de incompetência territorial. Tá? E aí o feito é suspenso, a parte contrária é intimada para se manifestar em 5 dias, se tiver que produzir prova testemunhal, produz, aí o juiz vai decidir se ele é competente territorialmente ou não. Decidindo, se ele for competente, ele mantém o processo ali e indefere a exceção. Se ele se entender incompetente, se ele entender que ele é incompetente, ele determina a remessa para uma outra vara, né? Se a remessa for para uma vara do trabalho de um outro tribunal, aí cabe recurso ordinário de imediato, lembra? Quando muda o tribunal, cabe recurso ordinário de imediato. Se for para uma vara do trabalho do mesmo tribunal, aí não cabe recurso de imediato. Por quê? Porque, em regra, as decisões, em exceções, as decisões são interlocutórias, não são recorríveis de imediato, a não ser que sejam terminativas do feito. Se forem terminativas do feito, né, extinguirem o feito ou mudar o tribunal, aí eu posso fazer o recurso ordinário de imediato. Tá? E a exceção de suspeição segue o mesmo trâmite, só o prazo que tem a discussão, que eu expliquei para vocês. Né? Como a CLT não foi alterada no artigo 802, que fala da exceção de suspeição, ainda quem defenda que o prazo da exceção de suspeição é a primeira audiência. Né? Mas muitos, por precaução, acabam fazendo em 5 dias da notificação para evitar problema. Mas a suspeição, eu preciso saber quem é o juiz. Né? Se eu não tenho como saber quem é o juiz da causa, eu não consigo apresentar a exceção de suspeição. Por isso que muitos defendem que o prazo da exceção de suspeição continua sendo a primeira audiência, porque até lá eu consigo saber quem efetivamente vai ser o juiz da causa. Tá bom? E ela tem um procedimento, né, diferente da exceção de incompetência, né? Se o juiz não se reconhecer suspeito, ele tem que, em 48 horas, marcar uma audiência para um outro juiz julgar essa exceção e decidir se ele vai continuar, se a exceção vai ser improcedente ou procedente. Se o juiz da causa continua ou se vai ter que trocar o juiz. Tá?
A contestação, cuidado com preliminares, né? Contestação, prazo é a primeira audiência, até a primeira audiência, se for no PJE, se for processo físico, é na primeira audiência. Então, cuidado com os artigos do CPC, pessoal. O CPC, os artigos que eu digo, o 337, que fala das preliminares, né? Então, lembrar do CPC, do artigo 337, porque na contestação eu tenho que observar se existem preliminares, se existem matérias que podem extinguir o feito sem resolução do mérito. Tá? Então, o 337 essas possibilidades, tá bom? De, por exemplo, uma inépcia, uma litispendência, uma coisa julgada, uma perempção, né? O CPC traz lá um rol no 337, né? De preliminares que eu posso alegar. Então, olhar esse rol, tá? Depois saber que a prejudicial de mérito mais comum, que é aquela que prejudica o mérito, que vai extinguir o feito com resolução do mérito, ou pelo menos parte do feito com resolução do mérito, é a prescrição. Saber que prescrição e decadência são matérias de prejudicial de mérito, né? Ou preliminar de mérito, né? Elas são preliminares, mas de mérito, porque o efeito é diferente da preliminar. A preliminar extingue um pedido ou feito sem resolução, já a prejudicial de mérito, a preliminar de mérito, extingue parte da ação, no caso da prescrição quinquenal, ou se a prescrição é total, a ação inteira com resolução do mérito. Né? Então, ficar hipótese de preliminar, as hipóteses de prejudicial. Tá? E lembrar da reconvenção, que a reconvenção pode ser apresentada, né? Se for apresentada a contestação, ela é dentro da contestação, é o artigo 373 do CPC, né? Então é apresentada a reconvenção na contestação. Se a parte deixar de contestar, que eu nunca vi, porque a contestação é a resposta mais importante, porque ela discute o mérito, né? Se a parte deixar de contestar, ela pode fazer uma peça de reconvenção apenas, só reconver. Tá? E aí dá uma lida no 343 do CPC, se não me engano, 373, 343 do CPC, 373 é o ônus da prova, 343 do CPC, tá? Dá uma olhadinha na recomendação. Então, o prazo da recomendação também é até a primeira audiência, porque é junto com a contestação, tá? Então, lembrar dessas regras, dá uma olhada nas apostilas, né? Só ter tempo para fazer a prova, faz com cuidado. De processo ou se for direito de trabalho. Então, assim, dá para ter um cuidado maior para fazer a prova, né? A gente já monta sabendo que vocês vão poder consultar. O ideal é que você faça, né, sem consultar, real mesmo, né? Mas você sabe que você pode consultar também, né? Então, assim, depois que você fizer e você... Eu fiz desse jeito. Ó, o que eu faria normal seria isso. Agora deixa eu ver se está certo. Porque você também precisa passar, quer tirar a nota. Mas tirar 40, né? Então, assim, eu achei que ia ter as notas melhores, né? Então, tenham cuidado, façam com calma, né? A prova, né? Com conhecimento ali, com estudo, aproveita o momento para estudar também, né? E passar, né? Virar o semestre, começar o outro semestre já tranquilo, tá bom? Sem DP, sem nenhum tipo de exame, né? Então, façam com cuidado. Se tiverem qualquer dúvida, só mandar no WhatsApp. Vocês sabem que eu respondo todos os WhatsApp, né? Mesmo que eu tenha falado em aula, pode perguntar, tem dúvida, manda que a gente responde, tá bom? Acredito que seja isso. Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp para dúvida. Então, o pessoal da noite pode cair hits especiais, o pessoal da manhã só atos, termos e prazos, reclamação trabalhista e resposta do réu. Tá bom? Até mais, pessoal. Boa prova para todo mundo.